retornando o pH, o pH é uma variável fácil de você fazer medida, ou no campo, ou no laboratório, tá? Hoje você tem alguns reagentes aí que são confiáveis. Eu disse que nós temos um aparelho também manual que você pode levar no campo e ele também faz a medida do pH. Existem aparelhos que são também, que analisam oxigênio, temperatura e pH, tá? Tem outros chamados multiparâmetros que fazem outras análises, turbidez, a série de nitrogênio, por exemplo, tá? Salinidade, mas são ferramentas fáceis de encontrar e fácil de você analisar. E aí, enfatizando, né, o pH, ele é importante porque ele interfere no metabolismo de todos os seres vivos e nos elementos químicos, aonde, mudando o pH, seja mais ácido ou mais básico, ele pode deixar um composto mais tóxico. Às vezes, você tem um elemento químico na água que é considerado tóxico a um determinado pH. E se essa água não tem esse valor de pH, tá, esse elemento químico pode não levar à toxidez nos animais ou nos vegetais. Por isso que é importante saber o valor de pH no corpo hídrico, porque de repente você encontra uma substância tóxica e determinado pH pode dizer, olha, ela está lá, esse composto tóxico, porém, devido ao pH, esse composto não está sendo nocivo para aquelas espécies, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Aí nós temos outra variável, que é a alcalinidade. A alcalinidade da água, o que é? A capacidade de neutralizar Sandro, temos uma pergunta aqui. Oi? Que eu acho que vale a pena já ir respondendo. Esses equipamentos que são específicos, eles são mais ou menos confiáveis do que aqueles equipamentos multiparâmetros, como o Oriba, por exemplo? Tá, olha só. Por exemplo, esse equipamento aqui na tela, por exemplo, aliás, nem sei a marca dele, tá? Não estou fazendo propaganda dele, né? Esse equipamento que você pode levar ao campo, tá? Ele pode ser, sim, confiável, tá? Desde que ele seja calibrado, tá? Ele te dá uma boa resposta. O problema é que esses equipamentos que vão no campo são temperamentais, tá? Se você não tiver zelo, cuidado, tá? Ele pode sofrer algumas alterações e pode dar erro. Mas quando você vai fazer uma visita ao campo, geralmente você testa o seu equipamento no laboratório para certificar que ele está bem, tá? Então, agora, se você não tem esse equipamento, você pode, né, tendo um laboratório básico, você coletando água e no mesmo dia, tá, levando no laboratório, através de um pH-ômetro de bancada, você também consegue fazer as medidas. Aqui eu tenho um exemplo das fitinhas aqui. Essas fitinhas aqui, elas são práticas, tá? Então, dependendo, ó, ela te dá aqui de 0 a 14. Onde nós temos exemplo aqui, ó, mudanças de cor aqui, em determinada cor, significa o pH. Só que ele te dá o pH 1, 2, 3, 4, assim, ele não te dá quebrado, tipo pH 3,5, 3,7. Então, essa fitinha é bom para você monitorar para ver como é que está, tá? Ó, uma solução. Mas levar ao campo, ela, nos meus olhos, não é legal. Por quê? Porque ela não te dá o pH preciso, tá bom? Então, o correto, ou você coleta uma água, a sua água leva ao laboratório e faz análise no pH-ômetro de bancada, ou você tem esse tipo de aparelho aqui que você consegue observar no campo, ok? Sandro, em relação a essa variação natural que a gente tem no campo, tanto de temperatura quanto de pH, como é que esses equipamentos lidam com essa variação? Como é que a gente faz essa medição com uma confiabilidade maior, sabendo que esses dados são naturalmente bem variáveis dentro do ambiente? Bom, se eu entendi a pergunta,
Por exemplo, no caso desse aparelho aqui, você tem que ver o manual dele, como que é. Por exemplo, temperatura, geralmente quando você compra, tá? Ele já vem calibrado da empresa, tá? Ou então você tem que seguir as normas do manual e você mesmo calibrar. E aí você tem que ter uma substância teste. Por exemplo, você leva no laboratório, você sabe o valor de um pH de uma solução e testa ele, e ele tem que te dar o valor. Então, você tem que conhecer, para você calibrar o aparelho, você tem que conhecer a solução. No caso do pH, você encontra, né, vende soluções, né, padrões de pH 7, pH 4, pH, por exemplo, 10, aonde você sabe que naquela solução tem um valor X do pH. E aí você padroniza o teu aparelho, tá? No caso do pH. No caso da temperatura, você tem que trabalhar também até com a pressão atmosférica. Você tem que ver, aí você tem que ver no manual do seu aparelho o que está relacionado aí para ver a temperatura, tá? Para ser preciso. Aí a temperatura, pH, ela falou mais outro item, não falou? Ou não? Era temperatura e pH, por enquanto. A temperatura pH, tá? Então, a questão Quando a gente trabalhava em campo com esses aparelhos, muitas vezes eu fazia uma média dos dados, porque a gente coloca o aparelho dentro da água e ele vai variando de um máximo até um mínimo e ele fica variando o tempo todo. Então, a gente esperava dar ali uma moda, na verdade, né, que era o valor que aparecia mais vezes ali durante a leitura e a gente usava aquele valor como valor de referência. Ou, às vezes, a gente fazia uma leitura no início do trabalho, eu que trabalho com libélulas, né? A gente fazia uma leitura no início do nosso transecto, outra leitura no meio, outra leitura no final. Esse tipo de leitura para vocês, como uma leitura de um trecho do córrego, você acha ideal ou a gente vai usando outras técnicas? Como é que então, você Silvia, sugere? Por exemplo, se você está num lago, você não tem correnteza, né? Então, a água está, vamos dizer assim, parada. Então, você vai ter uma oscilação pequena de temperatura. Quando você está no rio e tem uma certa, né, correnteza, você tem esse problema que às vezes pode oscilar, né? Aí, você tem que achar um ponto, né, geralmente no rio, aonde você evita muito essa mudança. Porque dependendo do horário que você for, realmente o teu aparelho pode ficar oscilando. Por exemplo, 25, 25, 26 graus, em 5, 26 graus. Agora, se você está num local que você não consegue fazer isso, você, como você disse, você pode fazer uma média. Olha, entre 25 e 26, você faz uma média, 2 pontos, você pode ter. No caso, quando a gente faz ali a análise no lontra, a gente não vê essa variação brusca na água, né? Porque nos pontos que a gente observa, não tem, nós nunca tivemos esse problema. Tem alguma variação, mas a gente espera um pouco até ele estabilizar, tá? Mas no caso, né, aí uma sugestão, se você está num rio que tem muita correnteza e está tendo uma variação, 26, 25, 26, 25, eu não vejo problema de você fazer uma média aí e ter a sua temperatura, tá? Ok? Posso ir? Silvia? Tranquilo, Silvia? pode ir. Tá, então você vai me avisando, porque depois daquele apagão eu fiquei assim meio assustado. Bom, aí voltando a coisas da internet, né? Estamos em adaptação. Aí outra variável que eu mencionei a vocês é aquela questão da alcalinidade, né? A alcalinidade, ela ajuda para a gente conhecer o corpo hídrico. Tá? Então, quando você está fazendo o monitoramento, é interessante você saber quais são os parâmetros daquele rio ou lago. Então, a alcalinidade tem essa importância. Onde ela vai ter, como eu disse, né, a capacidade de neutralizar um ácido forte, né, até um pH. Né? Então, a alcalinidade é devida principalmente a compostos bicarbonatos, os carbonatos e hidróxidos. Tá? Em ambientes aquáticos, as medidas de pH e alcalinidade
são de grande importância para o estudo da produtividade biológica. É como eu falei para vocês, você está querendo conhecer esse corpo hídrico, né? Então a alcalinidade vai ser um dado que vai colaborar com isso daí, para conhecer aí, né, os micro-organismos, condicionado aos demais processos físico-químicos também da massa d'água, tá? Então ele é uma variável interessante que vai ajudar a descrever o seu corpo hídrico. Aí nós temos a série de nitrogênios, né, que nós falamos, né, que também é muito importante para você saber, porque o nitrogênio está relacionado também com matéria orgânica, né, também com fertilizantes. Então, de repente, se é uma região agrícola, tá, que através do processo de lixiviação, os defensivos vão para os rios, dependendo das características dos fertilizantes, você vai ter muito nitrogênio. E esse excesso de nitrogênio pode causar sérias consequências na vida aquática dos peixes ou dos vegetais. Então, é um fator limitante na produção primária, nos ecossistemas aquáticos. Estão presentes aí no ambiente aquático sob várias formas, que é o nitrato, nitrito, amônia e íon amônia. Tá? O nitrato, juntamente com o íon amônio, grande importância nos ecossistemas aquáticos por serem as principais fontes de nitrogênio para os produtores primários. Tá? Então, você do nitrogênio e o amônia no meio aquático. Agora, só chamando um exemplo, em São Paulo, no Rio Tietê, onde tem muita descarga de esgoto e matéria orgânica, você vê grandes quantidades daquelas plantas aquáticas, as macrófitas, na superfície. E elas se proliferam com uma velocidade enorme, por quê? Porque em determinadas regiões do rio há uma descarga de esgotos, de fertilizantes, que tem muito o quê? Nitrogênio. E isso acaba servindo de alimentos, né? E isso favorece a reprodução. Então, lugares que você vê muita planta aquática, nesse rio, assim, você pode ter certeza ali que a matéria orgânica ali na água é positiva para a proliferação desses vegetais. Então, a presença de nitrogênio na forma de nitrato em corpo d'água é um indicador de poluição relacionada ao processo de nitrificação, que pode caracterizar a presença de efluentes de esgotos sanitários nos corpos hídricos. A amônia é a mais reduzida forma de nitrogênio orgânico na água, tá? É um pequeno componente aí do ciclo do nitrogênio com a fertilização ambiente essencial para a flora aquática, para a comunidade de fitoplâncton. Então, só fazendo mais um chamado, então. Oi, Sandro. Se você tiver possibilidade de ver, principalmente... Oi, Sandro. Seu microfone deu uma cortada nas últimas frases. Você pode repetir, por favor? Tá. Gente, desculpa aí pelos problemas da internet. Eu estava chamando a atenção que a questão da amônia, ela é, né, um componente aí, né, importante na água, que ela contribui para a fertilização da água. Tá? Então, se por acaso, através dos efluentes de esgoto, né, lançados nos rios, pode favorecer o aumento dessa série de nitrogênios, que vai interferir no meio aquático, principalmente no desenvolvimento de algas e plantas. Tá? E, por consequência, pode causar algum problema de navegação, por exemplo, nos rios, ou então alterar aí alguma parte do ecossistema. Dessa série, né, nós temos aí, né, origem antropogênica, despejo industrial e fertilizantes. Tá? Elevadas concentrações, por exemplo, vai causar eutrofização em lagos e represas. Tá? A amônia livre, ela é tóxica aos peixes. E, como consequência, por exemplo, favorece o quê? Aumenta a suscetibilidade dos peixes à doença. Tá? Então, é importante a gente conhecer como que está a concentração dessa série nitrogenada no corpo d'água,
porque isso, tá, ajuda a gente ter uma noção de como está a quantidade de matéria orgânica nesse meio. O fósforo, que é um outro variável importante, tá? O fósforo é fundamental, participa do metabolismo dos seres vivos. Como exemplo, armazenamento de energia, estruturação de membrana celular, isso até para nós também. Tá? Ele é importante porque é o principal fator responsável pela eutrofização artificial dos ambientes aquáticos. Ou seja, um aumento de matéria orgânica que tem nutrientes, né? E isso favorece o quê? Né? É como se fosse uma adubação. Você favorece principalmente os vegetais e as algas, e vai ter uma proliferação desses indivíduos na água. O fosfato presente na água tem origem, por exemplo, natural, rochas da bacia de drenagem, por exemplo, artificial, esgoto doméstico, industrial, tá? Que você pode encontrar também. Tá? Os dados obtidos de análise de fósforo, em conjunto com a análise de clorofila, nós vamos falar mais adiante, e a transparência da água, eles são importantes para se determinar o estado trófico dos corpos da água, que também é interessante, quando você quer conhecer o corpo hídrico, conhecendo o estado trófico, permite, tá, você, né, fazer uma classificação em relação aos componentes desse estado. Aí nós temos as variáveis sólidos totais, né, ou dissolvidos, ou sólidos em suspensão. Sólidos corresponde para definir condições ambientais baseados, né, na premissa de que esses sólidos podem causar danos à vida aquática. Por exemplo, a diminuição da incidência de luz, tá? Aumentando a sedimentação do leito dos rios, destruindo os organismos que fornecem alimentos. Tá? Então, esses sólidos lançados na água podem comprometer principalmente a fotossíntese, ou seja, impedindo a incidência de luz. Sólidos totais dissolvidos é soma de todos os constituintes químicos dissolvidos na água. Tá? Então, é um elemento também que colabora para a gente saber o índice da qualidade de um rio. Tá? Já os sólidos em suspensão é a quantidade de sólidos determinados com a secagem do material retirado. Tá? Então, utilizado no estudo de controle de poluição das águas naturais, caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais e no controle de sistema de tratamento de esgoto. Essa variável, então, ela é importante, tá? Que ela ajuda na análise de um rio, tá? Principalmente na incidência de luz. Aí, só para vocês terem uma ideia, ó, uma água, né? Uma grande incidência de sólidos, né, na água, e outra água, né, que não tem esse problema. Então, no caso da fotossíntese, essa água transparente facilita muito o processo fotossintético. Já essa água com esses sedimentos dificulta o processo fotossintético. Geralmente, vocês podem observar períodos de chuva que, com as enxurradas, levam muitos sedimentos para os rios, você observa a alteração de cor dos rios, né? E isso aí, né, pode prejudicar aí no processo de fotossíntese, por exemplo, tá? Até no processo aí de respiração dos peixes também, dependendo das características do rio ou do lago. Outra variável química são os ânions, que os cloretos e sulfetos, né, estão presentes na água, tá? Então, o aumento na concentração desses elementos, né, está relacionado aí ao esgoto doméstico ou industrial. Então, você pode analisar esses dois componentes, tá? Que também você pode, né, fazer um monitoramento, né, para saber se está tendo alguma interferência de algum problema de esgoto ou industrial, tá? Então, em casos particulares, às vezes você fala, olha, será que aquela determinada indústria, né, está poluindo o rio? E dependendo das características da indústria, você pode analisar esses dois componentes,
né, que, dependendo da concentração na água, pode indicar aí, né, algum problema de esgoto, ou doméstico ou industrial, tá? E também, né, através de fertilizantes na água, né, através da lixiviação, você também pode observar isso. O parâmetro, agora, físico, né, até então nós estávamos vendo os parâmetros químicos, agora, indo os parâmetros físicos, a temperatura, complementando o que a professora Silva falou ontem, então, variações de temperatura, né, parte do regime climático, né, dos corpos d'água, né, apresentam variações aí, né, ao longo do dia, tá? Então, a temperatura é influenciada por fatores como latitude, altitude, né, estação do ano, período do dia, né, taxa, fluxo e profundidade. Tá? Ela é importante no meio aquático, condicionando as influências de vários parâmetros físico-químicos. Então, a temperatura também influencia nos outros parâmetros físico-químicos. Então, é importante a gente saber a temperatura de um corpo d'água, tá? Principalmente no componente oxigênio, que nós vimos ontem na aula da professora Silva, tá? Então, em organismos aquáticos, né, existem indivíduos que são tolerantes a determinadas alterações de temperatura, tá? Se tiver uma mudança de temperatura, pode influenciar no crescimento, desenvolvimento e reprodução de determinadas espécies. Então, é importante conhecer a temperatura do meio ao longo do ano. Aí o aparelho, nós temos também pode ser um multiparâmetro, ou um termômetro simples também, né? Ele também é importante, tá? A Silvia chamou a atenção lá da oscilação da temperatura, né? Você tendo um bom termômetro, né, semelhante a esse aqui, ele ajuda muito. Viu, Silvia? Turbidez é um outro parâmetro físico. A turbidez de uma amostra de água demais é o grau esses termômetros de vidro. Às vezes eu confio mais neles do que nos digitais, viu? E se você tem um termômetro bom, em cima daquele questionamento que fizeram, ele ajuda muito, né? Eu acho legal, né? Tem Então, a um turbidez... pedido aqui da Prisciane, que pode ficar para depois, se você puder comentar um pouco mais sobre essas técnicas de aferir com esses últimos aparelhos que você apresentou, né? Você tem outras técnicas, como é que são essas técnicas de uso de laboratório? Tá, não, no final eu falo, então, tá? Aí eu vou fazer uma observação sobre isso, Dá então. uma pincelada geral, ótimo. No final, é isso, tá? De bancada, tá? Foi até bem lembrado. Obrigado, Cristiane. Olha, a questão da turbidez, né? Então, o que é de uma amostra de água? É o grau do quê? De intensidade, né? Que um feixe de luz sobre o meio, né? De atravessar. Então, nós temos aqui, ó, exemplos aqui, ó, vários frascos, e observa que os primeiros são mais claros, né? Então, está relacionado com os compostos orgânicos. E o esgoto doméstico e diversos efluentes industriais, né, provocam alterações na turbidez da água. Então, às vezes, a água fica muito escura. Alta turbidez dificulta a fotossíntese dos vegetais, por exemplo, né? Por exemplo, plantas submersas, né? E isso vai prejudicar o desenvolvimento desses organismos, tá? Então, a turbidez é um fator também importante, porque dependendo, vamos supor que você está tendo um despejo de esgoto na água, isso pode estar alterando a cor da água, tá? A, os componentes, né, de material orgânico podem dificultar aí a passagem de luz. E isso pode prejudicar o desenvolvimento dos vegetais. Em águas transparentes. Outras águas, devido
características rochosas da região, ela apresenta uma água escura, de outros rios da região. Você pode, né, através de um aparelho, que você consegue analisar a turbidez, né, tá? É um processo simples, tá? É bem prático, não é trabalhoso, ele é prático também. E é um fator importante. Tá? Dos parâmetros microbiológicos, vamos falar agora, então, ó, falamos dos físicos, dos químicos, e agora nós vamos falar de dois componentes biológicos relacionados à qualidade da água. Tá? Aí nós temos a clorofila. A clorofila é um componente importante nos vegetais, aonde ocorre o processo de fotossíntese, tá? Do processo aí de fotossíntese fundamental. E, às vezes, o pessoal utiliza esse parâmetro para identificar se tem problema de eutrofização na água. Então, amanhã a professora Raquel vai falar sobre as algas, né? Então, eu vou deixar esse tema de eutrofização para ela. Mas esse processo de eutrofização, através de aumento de esgoto, que tem matéria orgânica, nutrientes, né, que podem favorecer a reprodução de algas e vegetais. Tá? Então, é importante caracterização de um meio aquático, né, sobre o processo trófico, e o pessoal utiliza a análise da clorofila. Tá? Então, a clorofila é frequentemente utilizada como indicadora de biomassa de fitoplâncton, um indicador de crescimento de algas e cianobactérias, devido ao enriquecimento por nutrientes, principalmente o nitrogênio. Olha a série de nitrogênio que nós falamos, né? E fósforo, fenômenos esses, né, denominados de eutrofização. Então, devido, por exemplo, a cargas de esgoto, que pode ter grande quantidade de nitrogênios, de fósforo, de outros nutrientes, que acaba sendo alimento, vamos dizer assim, o adubo, né, para esses vegetais e algas, e isso favorece a sua reprodução. E aí você tem um bloom de algas, né, um bloom de macrófitas, né, aí você observa isso devido a quê? A muita matéria orgânica na água favorecendo esses indivíduos, que acaba, às vezes, prejudicando, né, esses corpos d'água, principalmente para navegação, para lazer, assim por diante. Então, a clorofila pode corresponder, né, de 1 a 2% do peso seco das algas, né, e é isso fazer uma análise. Então, você faz uma análise através de bancada, através de espectrofotômetro, onde você determina as concentrações de clorofila, né, e você chega a essa análise. Tá? Então, em programas de monitoramento para avaliação da qualidade da água em relação ao processo de eutrofização, auxilia na interpretação dos resultados, nas análises físicas e químicas. Tá? Então, é um parâmetro que pode ajudar aí na análise da água no monitoramento. Tá bom? E a CONAMA 357/2005 estabeleceu padrões de qualidade para a clorofila em águas doces. Então, lá na resolução CONAMA, tem um item lá que coloca lá, né, o monitoramento desse parâmetro dentro das categorias dos rios lá, né, que também é importante. O outro parâmetro biológico que eu considero mais importante são os famosos coliformes fecais, ou termotolerantes, né? Então, coliformes totais são encontrados aí no meio ambiente, no solo, na água, né, nos dejetos humanos ou de animais. Tá? Então, a presença de coliformes não implica que a água esteja comprometida, mas pode indicar a presença de bactérias potencialmente patogênicas que levam doenças aos seres humanos. Tá? Então, são denominados atualmente de termotolerantes, os coliformes fecais, né, do grupo dos coliformes totais, que estão presentes especificamente no intestino e nas fezes dos animais, de mamíferos e aves. Tá? Então, esse grupo de termotolerantes nós observamos em animais, nos mamíferos e aves, e são considerados uma indicação mais precisa de contaminação fecal
de animais e humanos. Tá? Então, aí dos termos tolerantes, nosso melhor indicador de emissão fecal. Então, como parâmetro biológico, analisamos também os coliformes fecais, seja de rios ou de lagoas, para saber se há presença de esgoto, principalmente. Né? Porque, às vezes, se está sendo lançado esgoto, provavelmente você vai encontrar essa bactéria na água. Tá? E essa bactéria pode causar problemas na saúde humana. Então, coliformes fecais é um parâmetro importante, né, que ajuda a responder se essa água está sendo contaminada. Se por acaso você for fazer uma análise e achou essa bactéria na água, indica que algum lugar estão despejando esgoto, né, doméstico. Porque... Oi. Posso só colocar uma coisinha sobre as... Por favor. Por favor, fica à vontade. Como indicadora, né? Ela é boa competidora, então ela facilmente permanece ali. A gente tem ela como indicador de contaminação fecal. Mas tem que lembrar que isso só significa que pode ter muito mais coisa, que normalmente a gente não avalia. Né? Como ela está em grande quantidade, ela é um excelente indicador. Há pouco tempo eu conversei com uma pesquisadora da Fiocruz, que fez os trabalhos de Covid no esgoto no Rio, e aí ela virou para mim e falou assim, bom, você está preocupada com o Covid no esgoto? Ele é o menor dos seus problemas. Né? Como eu ia trabalhar com esgoto, tinha de tudo lá. Então, assim como vai estar o vírus, né, de Covid lá, na questão de esgoto, a E. coli ela é só algo que a gente tem naturalmente. Ela é um problema em grande quantidade, mas ela é só um indicador de que a água está poluída com coliforme fecal. Então, ela tem todos os outros vírus e bactérias que podem estar envolvidos aí com doenças humanas. Sim, sim, bem lembrado. Olha, o que a professora Prisciane está falando vale a observação no sentido que, então se eu analisei e se na minha água não tem coliformes fecais, beleza, eu vou beber água desse local, desse rio, coisa. Não, né? Isso aqui são alguns parâmetros para indicar aí, né, a qualidade no monitoramento, mas a gente tem que tomar cuidado, como ela falou, realmente. Até entendo a resposta da outra professora, né? Olha, na água você tem outros componentes que podem levar a sérios problemas, além de bactérias, vírus e protozoários. Né? Pegando essa observação da Prisciane, uma vez eu vi uma reportagem na televisão, eu não lembro agora qual a região. Bom, fica no sujeito oculto. O indivíduo estava falando num lugar que era bonito para pescar, não sei o que e tal, né? Que era um lugar preservado e tal, que ele estava até na água, ele estava bebendo água daquele rio, né? E ele mostrando que a água era pura. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí cada um responde de um jeito, né? Agora, e outra, também, às vezes você vê uma reportagem, os caras andando num lugar, na nascente do rio, tal, aqui é a nascente do rio fulano, né? Aí ele pega lá a mão, lá, estica e bebe água puríssima. Não façam isso, viu, gente? Tá? Por quê? Porque mesmo sendo ali nascente, considerado água limpa, mas tem na água micro-organismos que nós não sabemos e você pode pegar, no mínimo, uma diarreia. No mínimo. Tá? O Berg está lembrando aqui, tem protozoários também, né? Sim, sim. E, de repente, né, nessa nascente aí, que você está esticando a mão para beber a água, de repente, na noite, passou um animal silvestre e fez um xixizinho ali, bem ali. E vai você beber a água e falar que a água é puríssima, né? E esse animal pode estar com algum verme, por exemplo, e você pegar. Então, a água potável, tá? Ou você compra sabendo da fonte, ou então você bebe no rio ou nessas fontes, e quando realmente você não tem outra água para beber, tá? Porque você não sabe, ali ele está aberto ao mesmo. É claro que, com você comparando essa nascente com lá no rio tal, no rio Tietê, por exemplo,
claro que ela vai estar mais pura, né, entre aspas falando, tá? Então, cuidado, ao beber água de mina, por exemplo, você tem que saber, né, se ali a coleta de água está sendo dentro dos padrões, porque senão, não quer dizer não. Da mesma forma, você beber água do poço. Ah, eu bebo água do poço. Água do poço, só porque está embaixo da terra, não quer dizer que ela é pura. Às vezes, o lençol freático está contaminado, seja de agrotóxicos, ou pior, por esgoto, né, de coliformes fecais. E o que está embaixo da terra, você está chamando de água potável. Não, para saber, você tem que fazer análise para saber, tá? Aproveitando a chamada que a Preciane falou, ok? Então, voltando, os coliformes, tá? É um grupo de bactérias aí que ele ajuda a saber se está tendo problema com o esgoto, tá? Se está tendo problema com o esgoto. Então, é um grupo que ajuda a descobrir isso daí. Então, na legislação brasileira, os coliformes fecais são utilizados como padrão para a qualidade microbiológica de águas superficiais, destinada ao abastecimento, tá? Recreação, irrigação e piscicultura. Recreação, sim, porque você pode estar nadando num lago X, tá? Nadando lá e tal, e de repente esse lago está cheio de coliformes fecais. E você queira ou não queira, você acaba bebendo água, né? E aí você pode estar aí adquirindo, tá? Algum problema aí, no mínimo uma diarreia, ou até infecção na pele, por alguns micro-organismos, ok? Aqui só um exemplo mostrando as bactérias, tá? Numa microscopia de varredura. Olha, a gente não enxerga esses micro-organismos, mas olha como eles são, né? E aqui, ó, só para enquadrar aqui, eu vou aumentar um pouquinho, não sei se vocês estão vendo, né? Aqui, ó, nós temos do grupo dos coliformes, nós temos o grupo da Escherichia coli, que são os coliformes termos, né, tolerantes, que é indicativo aí de esgoto na água, tá? Dentro dos coliformes tem outros micro-organismos, mas o coli é o representante aí para a gente saber, ok? E aqui do lado direito, é numa análise no laboratório, que você faz um meio de cultura, e você vai verificar a presença de micro-organismo. Em azul, são as bactérias A. coli. E em ponto vermelho aqui, são os demais coliformes. Então, quando você faz análise de um rio ou de um lago, você vai ver numa placa de Petri, isso daqui, azul ou vermelho. Quando você vê bastante azul do que vermelho, existe o quê? Muito Escherichia coli. Ou seja, você está numa água muito contaminada, né, de esgoto, né? Ou, então, quando predomina muito vermelho, você tem os coliformes totais, porém, você não tem a presença da coli. E nessa foto aqui, ó, são as análises de coliformes fecais através dos tubos múltiplos. Então, você faz várias réplicas para ver se identifica a presença desses micro-organismos, tá? É um trabalho fácil de observação, só que leva em torno de 5 a 6 dias para você ter o resultado. Você começa hoje, daqui 5 dias você tem o resultado, tá? Bom, para a gente finalizar, voltando às variáveis químicas, só chamando a atenção, que eu quis colocar aqui como adentro, óleos e graxas, tá? Então, são parâmetros químicos que, dependendo da região, você utiliza para análise. Então, óleos e graxas está relacionado à contaminação, por exemplo, de combustível, né? Principalmente, aí, de repente, ocorre um acidente e um caminhão cai num lago, um rio, e o seu material é despejado, né? E aí você tem sérios problemas. Então, dependendo da região, ainda mais se você está numa região muito industrial, você utiliza essas variáveis, óleos e graxas, para verificar se o seu corpo hídrico tem alguma presença de contaminação de óleo ou de graxa. Então, só fazendo a observação, tá? Das minhas andanças que eu faço no Rio Lanta, por exemplo, eu nunca observei óleos e graxas assim visível, tá? Pode ter alguma coisa ou outra, mas visível eu nunca observei. Mas eu estou colocando esse parâmetro, que dependendo do local que você vai fazer a sua coleta,
às vezes você tem que analisar esses dois parâmetros, tá? Outro parâmetro também é os surfactantes, né, que são o quê? Detergentes, né, ou, né, os surfactantes são substâncias que reagem, com azul metileno. Então, ó, por exemplo, esgotos sanitários, você tem a presença de detergentes, né, provocam problemas estéticos com formação de espumas. Quem já não viu na reportagem na televisão, principalmente o rio Tietê, tá? Isso aqui é na região do Tietê, ali próximo da capital, onde o excesso de detergente no esgoto, com a falta de chuva, então diminui o volume da água, provoca o surgimento dessas espumas. E teve um determinado período, uma vez, que foi tão grande que essas espumas saíram, foram para as ruas. Olha a quantidade. Tudo isso aqui, ó, é o rio. Olha o absurdo. Tá? Isso é efeito do quê? Né, de detergente no esgoto. Aí vem também uma observação, né, que produto que você usa na sua casa para você limpar a sua louça. Tá? Então, dá uma verificada, porque às vezes você pode estar usando um produto que você pode estar colaborando na poluição do seu rio. Tá? Então, você dá uma olhada quando você for comprar, tal, e tenta usar o menos agressivo. Então, surfactantes, tá? Tem esse aspecto aqui, que às vezes você Sandro, tem seu que... microfone está cortando bastante. Você consegue me escutar? Estou escutando. Até onde foi cortado? Silvia? 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 Oi, seu microfone cortou bastante. Você pode repetir agora aqui de surfactantes, que desde o início ali, né, desde que você falou de qual é o produto que você está usando, daí para frente ficou tudo cortado. Eu acho que foi o seu, não o dele. Ah, foi o meu? É? Tudo bem. Então tá tranquilo para o pessoal. Ok. Mas eu disse, Silvia, porque quando você for comprar no supermercado produto de limpeza, para limpar a sua louça, para verificar qual que é o menos agressivo, para tentar amenizar o impacto, por exemplo, né? Que a gente acaba despejando isso no rio também. É isso que eu falei, tá? Então, vamos lá. Outra variável que eu não mencionei lá no grupo, mas eu só chamando a atenção, são os fenóis, que é de origem de indústrias, né? De processo de borrachas, resinas, tá? De siderurgias. São tóxicos ao ser humano. Então, se de repente, na região que você for analisar, tem presença de indústrias que trabalham com esse produto, você tem que analisar esse item também para o seu monitoramento, ok? Outra variável são os metais, né? Esses metais, os famosos metais pesados, né? Que são micropoluentes inorgânicos, dependendo da concentração, podem fazer mal aos seres humanos e ao meio ambiente. São exemplos, né, de metais aí relevantes: arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, níquel, zinco, alumínio, bário, prata e selênio. Se alguém falar assim, mas aonde vai ter isso no nosso rio aqui, por exemplo? Olha, o cromo está relacionado com curtume. Quem trabalha com curtume usa muito isso daí, né? Mercúrio, se tem uma região de garimpo. Alumínio, cobre, zinco, pode estar relacionado com fertilizante, agrotóxico também. Determinados agrotóxicos utilizam, por exemplo, cobre ou fertilizantes. Então, dependendo da região, você tem que analisar alguns parâmetros. Mas os parâmetros básicos é o cromo, o cobre, no meu ponto de vista, tá? Que vocês podem analisar porque pode ter nos rios. Os demais, precisa ver, né, se na região tem alguma indústria, algum outro meio que pode jogar esses elementos no rio, tá? O ferro também é muito usual também, que pode ser analisado também, tá? Então, tem os metais pesados. Aí, os metais pesados, você precisa usar um equipamento específico, tá? Mas existem alguns kits básicos de alguns elementos, como cromo, níquel, alumínio,
o zinco e o ferro, que você mesmo pode comprar e analisar, determinar algumas concentrações, que você não precisa de equipamentos caros, tá? Se você quer observar a presença ou não neles na água, ok? Bom, terminando, né, para terminar, todos esses parâmetros físicos, químicos, biológicos que nós conversamos aqui, tá? Eles podem ser utilizados para índice de qualidade de água, que é o famoso IQA. Então, o índice de qualidade de água foi criado em 1970 nos Estados Unidos. Em 1975, a CETESB de São Paulo, que é a companhia ambiental lá que analisa, né, essa parte aí, tá, e adotou esse índice. Adotaram o índice de qualidade de água, que hoje é o principal índice de qualidade de água utilizado no país e utilizado pela agência ANA. Tá? Então, o IQA foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta, visando o seu uso para abastecimento público e pós-tratamento. Os parâmetros utilizados no IQA são, em sua maioria, indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgoto doméstico. Então, ele é um índice, na minha visão, importante, que dá um olhar para a gente saber como está, por exemplo, um lago, um rio, dentro daquelas classes que nós falamos, especial, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Ele ajuda muito, né, para a gente ter essa noção. Existe uma fórmula, que eu não trouxe aqui, não veio o caso, que você utiliza através dos parâmetros que ele usa 9 parâmetros, tá? A avaliação da qualidade da água obtida pelo IQA apresenta limitações. Então, tem algumas pessoas que fazem algumas críticas, né? Devido a que esse índice não analisa vários parâmetros importantes para o abastecimento público, como substâncias tóxicas, por exemplo, metais pesados, pesticidas, compostos orgânicos, protozoários, patogênicos e substâncias que interferem na propriedade da água. É o caso que a observação que a professora Prisciane falou, que uma professora do Rio falou assim, olha, na água tem muito mais do que Covid, né? Só fazendo uma observação. Então, algumas pessoas questionam, mas assim, eu considero ele muito importante e válido, né? O IQA, ele é composto por 9 parâmetros, que nós vamos ver no próximo slide, né? E aí existe pesos, né? Quem embolou isso daí fez algumas regras matemáticas, né? Que ajuda na qualidade da água. São eles, olha só. O índice de qualidade da água, ele usa o parâmetro oxigênio dissolvido, os coliformes fecais, o pH, o DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, nitratos, fosfato, variação da temperatura, turbidez e sólidos totais. E aí, ele coloca, né, numa classificação, né, de 0 a 100, onde, na pontuação, segundo uma fórmula lá, que você utiliza, de 90 a 100 é considerado excelente. De 70 a 90, bom, médio, ruim e muito ruim. Tá? Então, eu gosto dele, eu acho legal, né? Aí, usando esses 9 parâmetros, ele te dá um olhar para falar que situação que está o seu corpo hídrico. Ah, mas e os metais pesados? No CONAMA, que eu falei para vocês aí, ele dá uma tabela de alguns compostos químicos, principalmente metais pesados, aonde tem uma quantidade X que é tolerável em determinadas classificações do rio. Então, você pode usar esse índice aqui, de qualidade de água, e analisar o seu metal que você está procurando, a parte, e vai lá na resolução CONAMA e verifica. Você pode falar, olha, apesar da qualidade da água ser considerado bom, por exemplo, nós verificamos que a quantidade de atrazina na água excede a resolução CONAMA. Ou seja, então, de acordo com o pH e a característica desse produto, pode estar fazendo mal aos seres vivos, por exemplo. Tá? Estão fazendo só um adentro ali, e
e mostrando que é importante também fazer isso daí, tá? Para finalizar, nossa, eu falei muito, apesar das interrupções, aqui tem um mapa, é de Araguaína, tá? Então, nós temos o nosso grupo, né, formado aí pelo nosso Sandro, comitê. pode aumentar um pouquinho para a gente conseguir ver o mapa? Ele também não está muito... que ele está pegando Araguaína, tá? Onde nós temos uns alunos trabalhando, e o nosso grupo aqui também, do comitê, nós estamos tentando fazer um monitoramento do Rio Lontra, ou a análise desses parâmetros que nós mencionamos. A ideia nossa é tentar chegar no índice de qualidade de água para verificar se ele é 2, se ele é 3, o qual classe que ele está. Mas é um trabalho que está em andamento, tá? Quem quiser saber de alguma coisa, nós podemos conversar outro dia, num outro cafezinho. E aí, para finalizar, a questão do material para análise desses parâmetros físico-químicos, qual material que eu devo usar? De bancada ou do multiparâmetro? Eu vejo alguns kits aí no mercado oferecendo. A pergunta é, você quer o resultado para que fim? Se você quer para educação, se você quer para um conhecimento, caracterização, você pode, às vezes, até usar determinados kits. Por exemplo, existe kits de coliformes fecais que ele indica se tem coliformes ou não na água. E ele coloca uma faixa de concentração. Então, você, para saber, olha, eu quero ver se esse lago está contaminado, no meu ver, você pode usar ele, né? Porque ele indica a presença ou não e mais ou menos a quantidade. Agora, você quer especificar, saber qual a quantidade, no caso dos coliformes, aí você tem que fazer aquele tradicional análise de tubos que eu mostrei para vocês, que ele é muito mais preciso. Tá? Então, os kits tem um monte. Eu acho que, dependendo do seu objetivo, eles são úteis, mas você tem que saber para que você quer. No caso de uma consultoria, você tem que ser mais detalhista, mais específico. Então, determinados kits não são interessantes, porque pode dar uma margem de erro. Né? Tá? Então, espero ter respondido aí sobre os kits. Tá bom? Eu vou deixar aberto agora a vocês. Obrigado aí pela paciência. Desculpe aí pelos cortes, tá? Que aconteceu, eu não esperava. A internet hoje não está ajudando muito, né? Mas deu para a gente escutar tudo. De vez em quando cortava, mas deu para acompanhar, Sandro. Ficaram algumas perguntas aqui. Na verdade, eu não entendi o comentário no chat, porque eu não sou da área, mas pediram para você comentar alguma coisa sobre a análise das organolépticas. É isso? Organolépticas. Não, eu acho que esse foi um comentário do Berry, depois que tinha um comentário. Ajuda aí, que eu não entendi nada daquele comentário, que eu não sei nada disso. Ajuda aí, Cristiane. Não, é que eu comentei quando o Sandro falava sobre a questão dos parâmetros aqui, que em área rural a gente faz análise de poços e eles sempre falam que a água é boazinha. Só que eles estão sempre utilizando parâmetros que eles conseguem ver, ou, na verdade, o Berger complementou aqui, né? São as propriedades organolépticas, aquilo que eles conseguem ver ou sentir pelo gosto, aí eles sabem se a água é boa ou não. Na hora que o Sandro estava colocando os aspectos microbiológicos, foi uns comentários só nossos aí. Acho que foi isso, o Berger pode confirmar, entendi que ele estava complementando o que eu falei ali. Isso. Aí, só pegando o gancho, eu não falei de atividade e de cor, né? Porque, como eu foquei em rios e lagos, né? Então você não vai beber a água, né?
Agora, se você for fazer uma análise, por exemplo, de água potável, né? Por exemplo, eu vou fazer uma análise da escola X, que eles bebem água e a água deles alimenta lá o filtro. Aí você pode, né, saber a cor da água, se tem gosto ou não. Lembrando que a água não tem gosto, né? Você pode ver, aí você pode usar isso daí. Então, se você for analisar uma água para uso humano, para beber, aí vem essas características, por exemplo, de cor, né? De gosto, se apresenta gosto. Por exemplo, o gosto. Às vezes, a empresa que faz o tratamento de água, por algum motivo, ela pode colocar muito cloro. E, às vezes, só no abrir a torneira você sente o cloro. Na minha casa, ou eu tenho um nariz muito, né, fresco, quando eu abro, às vezes, a torneira da minha casa, lá no tanque, eu sinto o cheiro de cloro. Eu sinto o cheiro. Assim, bom, tem cloro, né? Pelo menos os micro-organismos ali estão mortos, né? Mas, lembrando que o excesso de cloro para nós também não é legal, né? Ainda mais cloro, eu vejo assim que você pode deixar a água descansando daqui um dia, eu vejo assim um problema muito, né? Eu vejo um problema mais sério na minha visão, é ter pouco cloro. E aí você está consumindo. Então você pode, dependendo se eu quero analisar a água, se é potável, aí tem essas características mesmo que vocês falaram, tá? Mas eu sou mais físico-químico. Eu gosto de, às vezes, saber o que está acontecendo, porque às vezes pode ser meio feinho, mas, né? Mas tem isso daí, principalmente análise de fontes para abastecimento de água, isso é muito importante. Tá? Obrigado aí pelo comentário. Houveram também alguns comentários aqui no chat sobre sabão. Então, disseram aqui que o sabão ele pode deixar resíduos, né? Então, o quão preocupante é para a saúde humana deixar esses resíduos de sabão na própria louça, nos alimentos em que a gente utiliza, e como que a gente vai saber se esse sabão é mais ou menos agressivo ao ambiente para a gente poder fazer uma seleção no supermercado? Então, né, hoje em dia, acho que está mais fácil, né? Eu lembro minhas tias, minhas avós, né? A minha mãe não era tanto, não, fazendo sabão. Você faz sabão com soda cáustica, né? Tal. E aí, um pouquinho de curiosidade, né? Que uma vez eu fiquei assim, perplexo, faz sabão com abacate. E aí, na casa do meu avô, tinha muito abacate, né? E aí não perdia. Eles faziam sabão, né? E eu falei, nossa, sabão. Aí, se você for ver a propriedade do sabão, tem gordura e tal, né? Ele é muito bom, o pessoal usa muito. E aí, você, como ingrediente, você coloca soda cáustica, né? Então, é aquele negócio. Você usando isso, imagina Sandro usando, é uma coisa. Agora, imagina toda a Araguaína utilizando sabão, né? E indo para o esgoto. O impacto é maior. Hoje tem alguns detergentes que você vê lá que ele fala que é biodegradável. Então, ou seja, segundo ele, não prejudica o meio ambiente quando é lançado, né? Após o processo de tratamento. E a ação é para vocês olharem no frasco. Se está lá que é biodegradável, ele é menos agressivo do que você usar. Agora, imagine você pegando esse sabão aí, indo direto lá no rio e lavando roupa, lavando pratos, por exemplo. Você está diretamente ali, você está contribuindo, contaminando. E se, de repente, é um local referindo. Não Obrigado pela pergunta.
A Silva está falando que o som cortou para ela. Foi só para ela ou para todo mundo? Alguém está me boicotando, viu? Cortou para mim também. Todo mundo está me ouvindo? Está cortando para você também, Bruna? Tá travando muito. Sua imagem congela. Agora voltou o som, Sandro, mas durante todo o tempo que você estava explicando lá do sabão biodegradável para frente, travou tudo. Ô, gente, então hoje tá... Vamos ter um pouquinho... paciência. É que eu quis dizer o seguinte, se você puder escolher, né, o detergente biodegradável, use, tá? Porque ele é menos agressivo. E aí eu dei um exemplo, se você usa esse tipo de sabão com soda cáustica direto no rio, você está contaminando esse corpo hídrico. Então, tentar ver se você pode ajudar, tá bom? Eu só queria, só para fechar uma fala sobre isso, apesar que está cortando muito, se você tem interesse nessa área, né, se você ficou interessado, apesar aí das dificuldades de comunicação, tá, é uma área levar, está aumentando, apesar que a gente não observa muito isso dia a dia. Aqui, eu recomendo. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre isso daí, vocês podem fazer uma visita lá no laboratório, tá? Fica lá na MVZ, tá? É só conversar com a gente, se quiser conhecer lá, tá? A gente pode conversar mais sobre isso daí, tá bom? Suas mãos agora. Se não tiver... O microfone está cortando muito agora, Sandro. Muito mesmo. Eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação à poluição por agrotóxicos. É um tipo de contaminação que a gente dificilmente consegue, né? Eu trabalho com insetos, depois a gente vai ver um pouco de monitoramento com insetos, e é um pouco do que escapa da nossa leitura, né? Então, a gente não consegue perceber com facilidade uma contaminação por agrotóxicos, apesar da gente já ter uma leitura muito boa de poluentes orgânicos, né, de poluentes por esgoto. Mas para agrotóxicos a gente ainda não tem um protocolo tão bom com insetos, que é a minha área. Como é que é com as análises físico-químicas para poder perceber e analisar esse tipo de contaminação? É simples? Tem equipamento? Não tem? Como é que funciona isso? Então, Silvia, não, simples não é. Quando comparado com os outros, ao meu olhar, não, né? Mas, por exemplo, você trabalha tem tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vixe, Sandro, não deu para escutar Silvia? absolutamente nada da sua resposta. Não, agora você tá me ouvindo? A Suzana está sugerindo que você use o celular para o som. Tá me ouvindo? Eu vou tentar aqui. Ô, gente, me desculpa, viu? Deixa eu tentar aqui.
Silvia, me autoriza a entrada. Olá, aceitei você. Vamos ver se agora vai. Silvia, melhorou agora? Silvia? Agora dá para escutar. Tá bem baixinho, mas dá para escutar. Tá bem baixinho, mas dá para escutar. Tá bem baixinho, mas dá para escutar. Tem que diminuir o áudio do computador. Então, pessoal, sobre a pergunta da Silvia, analisar metais pesados na água é mais chato do que você em sólidos. Tá? É mais chato do que você em sólidos. Mas você pode fazer isso sim. Aí você tem que ter um aparelho que é o HPLC. Professor, dá licença, está dando eco. Dá licença, está escutando 2 vezes a sua fala. Ixi. Agora vai ser complicado, né? E agora, estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Então, Silvia, dá para fazer, Silvia. Resumindo, dá para fazer. Podemos conversar melhor sobre isso num outro dia do curso, num dia que a internet ajude. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode registrar a pergunta aqui no chat e nós vamos tentando responder elas conforme a internet deixar. Né? Se não for possível a gente responder hoje, a gente ainda tem até o final da semana de curso, a gente vai respondendo ao longo dos próximos dias. Temos mais alguma dúvida por aí? Bom, num dia aí para frente eu vou cobrar a resposta, Silvia, viu, Sandro? Vai ficar para outra hora. Pode falar. Silvia, está me ouvindo? Pode falar, Sandro. Qualquer coisa, tem sexta-feira, eu posso tentar responder as perguntas de hoje. Tá? Fala para o pessoal aí. Uhum. Tô comentando com eles aqui que a gente tem até o final da semana de curso, né? Então, a gente vai ter tempo para responder essas perguntas. Então, você não se escapou da minha pergunta por causa da internet, então, num outro dia, a gente conversa sobre os agrotóxicos. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode registrar, a gente leva essas perguntas para os próximos dias, mas eu acho que hoje a gente vai ter que terminar um pouquinho mais cedo, porque a internet realmente não está deixando, e ela está começando a piorar agora, né? O Sandro não está com bastante problemas técnicos ali. Levar mais meia hora nesse ritmo, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, então é melhor a gente trabalhar isso com mais tranquilidade no outro dia. Se alguém quiser deixar algum comentário, pode deixar no chat. Se tiver com a internet boa, pode abrir o microfone e perguntar. Enquanto isso, né, se alguém tiver usando o chat ali, eu agradeço a presença do pessoal da prefeitura, do pessoal do Ministério Público, lá do CAOMA, o pessoal lá do comitê, que também veio aqui nas nossas reuniões da Câmara, e agradecer também aos alunos que estão aproveitando muito essas discussões, né? É muito bom ver vocês se interessando por qualidade de água e num ambiente tão rico de água quanto é aqui o Tocantins. A gente vai precisar de profissionais como vocês para ajudar aí
essa luta por água, né? Então, essa luta por água limpa, por água de qualidade. Então, a Bruna está perguntando, a frequência de coletas para monitoramento da qualidade de um rio ou de um lago. Bruna, nós vamos falar disso num outro dia, tudo bem? Porque o microfone do Sandro realmente está bem ruim. Então, a gente vai respondendo num outro dia. A aluna de geografia está adorando o curso. Mais alguma observação por aqui? Bom, vou dar uma adiantada aqui, Bruno. Eu não trabalho com físico-química, eu trabalho com insetos aquáticos como bioindicadores. Mas a frequência depende muito do seu objetivo. Depende se você já conhece aquele ambiente, se você está caracterizando ele, você tem uma frequência um pouco maior de coletas para poder conhecer o funcionamento daquele ambiente que você está começando a estudar. Se você já conhece ele, você pode diminuir um pouco a frequência de coletas, porque aí você já vai saber quais os ambientes podem ser priorizados para o seu objetivo, porque dependendo do objetivo e dependendo da estrutura do ambiente, você pode coletar em pontos diferentes e fazer coletas de elementos diferentes dentro da água. Então, todos esses, né, o seu objetivo, a característica do ambiente, a quantidade de informação que já existe sobre esse ambiente vão influenciar essa escolha em quantidade de amostras e frequência de amostras que você tem que fazer no local. A Prisciane está colaborando aqui. Acho que é preciso saber o uso do recurso hídrico para determinar essa amostragem. Vai depender do objetivo que você tem, né, de levantar aquelas informações. Ô, Silvia? Oi, pode falar, Sandra. Vamos ver. Em relação às amostras e coleta, vai depender, como a Prisciane falou, mas geralmente o pessoal aqui na região norte faz período de chuva e seca, e no mínimo 3 no período de seca e 3 na chuva, no mínimo, mas vai depender dos objetivos do trabalho, tá? Mas o ideal para você fazer uma caracterização é você fazer a cada 30 dias, porque aí a cada 30 dias você vai ter o quê? O ano todo, então você tem um perfil, né, interessante, na minha opinião. Mas isso também vai muito ao custo, porque você tem um custo para fazer coleta, e às vezes o teu recurso não possibilita. Por isso que as pessoas tentam fazer o mínimo, mais dando os objetivos. Então, por exemplo, nossa região, são 2 estações, chuva e seca. Às vezes você pegando 3 períodos, né, são, né, 3 coletas na seca e 3 na chuva, já te dá um olhar, dependendo do que você quer, tá? Por exemplo, se você quer verificar isso no rio, tudo bem, mas de repente você quer num lugar que o pessoal usa para balneário, aí isso já muda totalmente. As coletas são com mais frequências devido ao objetivo. Maria Isabel queria participar. Só fazer aqui só esclarecer assim, por exemplo, para potabilidade, que é uma área que eu trabalho bastante, a própria portaria estabelece análises semestrais, tanto do ponto de captação, que é o manancial, seja ele subterrâneo ou superficial, quanto da água tratada, né? Aí e isso está lá também, na portaria que hoje, que está regendo a potabilidade, a portaria 05, de 2017. Lá está listado tudo que tem que ser feito, então, a concessionária que é responsável pelo abastecimento, ela é obrigada a fazer todos aqueles parâmetros.
e também se for superficial da CONAMA 357 e se for subterrâneo da CONAMA 396. Com relação a monitoramento de lançamento de esgoto também, que eu vou falar das concessionárias que eu trabalho muito com isso, elas também têm que fazer semestrais, são análises semestrais. Aí elas têm que fazer aqueles parâmetros que estão na CONAMA 430, né, que é o padrão de lançamento, e também tem que fazer o da CONAMA 357, que é do ponto de lançamento. Aí são semestrais. Agora, para fazer a caracterização, aí já é outro, como o professor Sandro bem colocou, né? Já é um outro foco, talvez com espaçamento, tempo bem menor, né? Que dá uma representatividade boa. E se isso não mudar, é igual fala lá na portaria também, ao longo de 2 anos, você fez todo o estudo ao longo de 2 anos, alguns parâmetros não foram detectados, você, no caso, né, para potabilidade, você pode até pedir para suprimir. Aí você volta a fazer depois de um determinado tempo, né? Aí, no caso do monitoramento também para caracterização de corpo hídrico, deve seguir mais ou menos esse princípio. Dona Maria Isabel, me permite? Sim. Então, isso que você está falando, né? Sim, né? Está correto, né? É o mínimo, né? Que o CONAMA exige, né? Lembrando, né? Por exemplo, essas análises a cada 6 meses, né? É aonde você está pegando a água para fornecer para a cidade, né? Aí, lembrando que na cidade vai ter a estação de tratamento para fazer a água estar potável, vamos dizer assim, né? Então, se você pensar a cada 6 meses, ele dá uma olhada, ver se aconteceu alguma coisa. Mas, lá na estação de tratamento, vai ter todo o protocolo de análise da água para você ter uma água considerada boa na torneira. É só fazendo essa observação, concorda? Sim, inclusive tem parâmetros que lá estabelece que são a cada 2 horas, né? Fluxo, cloro, turbidez, a cor, né? Tudo isso é a cada 2 horas, né? Aí eles seguem, eu estou falando assim mais do manancial mesmo, que o do manancial a não ser um manancial que já tem um histórico tipo de floração, né? De algas, que tenha já um estado mais avançado de um certo ambiente de poluição. Aí se exige análise mais com menos curto, assim, tipo semanal, por exemplo, né? Mas está tudo correto, determinado também na portaria. Exatamente, concordo. Então, pessoal, aproveitando aqui, tudo depende do seu objetivo, né? A quantidade de amostra, o que você quer fazer e quais parâmetros químicos, físicos e microbiológicos você deseja. Tá? Porque, de repente, o que eu falei para vocês, assim, o parâmetro clorofila, às vezes o que você quer não interessa fazer clorofila. Tá? Eu só quero saber o quê? Eu estou desconfiado que estão ocorrendo um derrame dentro do esgoto, por exemplo, então, eu vou isso. Agora, se você quer fazer uma caracterização, tipo, eu não tenho nenhuma informação de nenhum parâmetro desse corpo hídrico, então, você pode fazer esses parâmetros de acordo com o seu recurso. Tá? Então, a pergunta é, qual é o objetivo? Porque senão, às vezes, você faz um parâmetro, não tem nada a ver. Tá bom? Só reforçando isso. E, Silvia, acho que a internet deu uma paradinha, acho que eu consigo responder a sua pergunta dos metais, ou posso deixar também na sexta-feira. Uai, se conseguir, manda ver aí. Tá, sobre as análises de metais, né, na água, no meu ver, ela é um pouco mais chatinha do que de sólidos, né? Aí você precisa ter um equipamento e, dependendo do aparelho, a questão da sensibilidade do aparelho. Mas é possível, sim, você determinar metais pesados, por exemplo, em água, tá? Aí, metais pesados, só uma observação, cuidado quando fala metais pesados, porque metais pesados, cobre, chumbo, tá? São esses aí. E não confundir, por exemplo, com princípio ativo de agrotóxico, que aí
você vai usar um outro aparelho que chama-se HPLC, que aí você vai analisar composto químico que não é metal pesado. Por exemplo, metal pesado, a gente usa o espectrofotômetro de absorção atômica, tá? Que analisa metais pesados. Agora, tem agrotóxicos que não tem metal pesado, mas tem uma substância química, onde o princípio ativo dele é importante lá para a função dele, porém, muito tóxico aos seres vivos. Aí você não é metal pesado, tá? Só fazendo essa distinção de componentes químicos, tá bom? Mas é possível. Agora, na água, como eu falei para você, se você quer saber, né, se tem ou não tem e mais ou menos qual a quantidade, existe alguns kits que vende aí no mercado que é possível, que você não precisa ter um espectrofotômetro. Por exemplo, tem um kit de cobre, ferro. Você tem lá, é como se fosse o pH, olha, minha concentração de cobre no rio Lontra, por exemplo, é em torno de X, devido à análise que eu fiz. Ou seja, você sabe que tem cobre, mas você sabe que é em torno de uma determinada faixa. Ele não é específico, mas, dependendo do seu objetivo, já interessa para você. Que não é tão caro, por exemplo, você fazer uma análise e mandar para outro lugar. É possível, porém, depende do que exatamente você quer. Tá? Consegui falar. A internet deixou. Mudei o plano agora. Liguei lá, ó, muda o plano. Sandro, Desculpa, e quando a gente tem uma característica físico-química natural da bacia, e ela é naturalmente por características de solo, já fora de algum parâmetro tabelado. E aí, como é que isso funciona? Então, isso pode acontecer também, tá? Isso pode acontecer, aí também é importante, tem os alunos da geografia aqui, né? É importante conhecer a característica do solo. Que solo que nós estamos vendo, do rio, porque às vezes, olha só, vamos supor, vou pegar o rio Lontra, história, tá? Invenção minha aqui. De repente, eu faço uma análise e dá com cobre, análise de cobre muito alta. E aí eu culpo uma determinada empresa que está contaminando. E às vezes ela não tem nada a ver com isso. Isso pode ser uma característica do solo, uma região onde tem cobre e tal. Isso aconteceu. Uma vez eu fui no congresso e eu assisti uma palestra onde um pesquisador do Rio fez esse relato na região do Amazonas, que ele foi convidado a fazer umas análises de mercúrio, que eles estavam achando que estava tendo uma contaminação em um determinado garimpo, e numa aldeia. Só que a aldeia ficava acima do garimpo, no rio. Ou seja, o mercúrio não ia subir, né? E aí eles estavam achando, culpando o garimpo, e eu falei, não, mas o garimpo está abaixo da aldeia, né? Como é que pode? E aí trabalho vem, eles descobriram que no solo continha mercúrio, que era uma coisa natural, vamos dizer assim, uma contaminação natural. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu estou falando do cobre. De repente, eu ia caçar mercúrio nos peixes. Era natural. É ali uma região, né? É a mesma coisa em Minas Gerais. Em Minas Gerais não tem lá os minérios, lá, aquelas as montanhas de minério, né? Dependendo de onde você está, você pode ter uma alta concentração de um minério lá que pode ser tóxico a você. Entendeu? E, então, qual é a relação disso? Aí uma observação. Vamos supor que eu estou analisando cobre na água porque eu acho que o cobre está vindo dos fertilizantes, do agronegócio, por exemplo. Tá? E aí eu faço uma análise, dá uma alta concentração de cobre na água, e aí eu falo assim, olha, isso é culpa do pessoal do agronegócio, que acima tem lavouras e usam o determinado produto que tem cobre. E, às vezes, a minha interpretação está errada. Às vezes, aquela região ali, naturalmente, tem porque tem cobre. E aí eu estou acusando alguém, né, que não tem nada. Então, tem que tomar cuidado. Né? Aí você tem que ver os seus objetivos, analisar, porque, às vezes, a gente, né,
pega um resultado e sai apontando o dedo para os outros. E aí não é bem assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A Prisciane está falando da região de Caxambu, né? Exatamente, a região de Caxambu, depois procura no Google, uma região ali de Minas Gerais, que tem muitos minérios, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Oi? Estão me escutando? Sim, né? Pode falar. Funcionou. Que bom. Estava achando que não estava funcionando. Não, essa questão de que, na verdade, os padrões estabelecidos são uma referência, né? Não significa dizer que está saudável ou não. Eu faço uma análise como assim, por exemplo, no exame clínico, a pessoa está com alguma infecção, sentindo a garganta, vamos assim supor, e os leucócitos está dando 10 mil, está dentro do valor de referência. Mas se a pessoa conhecer pelos exames antigos, sempre dava em torno de 4 mil, 5 mil. Então, na verdade, já dobrou. Então, a pessoa está com a infecção. Então, o médico vai pela clínica aí, não vai pela análise, certo? É o que a gente pode mais ou menos fazer. A minha dificuldade hoje em dia é porque, para você saber se você está bem ou não, teria que saber se está saudável. E as nossas águas não estão. Então, para eu saber em qual ponto que está, teria que ter esses dados. Como não tem, aí a gente tem que utilizar esses padrões que são utilizados pela CONAMA, pela ANA, certo? Era só para dar um respaldo nisso. O Berger? Oi. Berger? Bem colocado a sua observação. Isso que o Berger está falando, a gente precisa ter uma régua, né, resumindo. A gente precisa ter uma régua para a gente ver, né, para poder julgar, analisar também. Mas o que o Berger está falando, né, é interessante, por quê? Porque nós estamos falando de tóxicos, né, e aí o pessoal da área da saúde fala, né, qual a diferença do medicamento do veneno? É a dose. Então, um medicamento, você pode matar uma pessoa errando a dose. Aí, entra num ponto seguinte, pequenas doses de um determinado produto químico pode ser lançado na água, porém não causa um efeito rápido, imediato, não causa mortalidade, mas pode interferir no desenvolvimento do ser vivo. Por exemplo, a dose pequena não leva à morte de um determinado peixe, porém, interfere no seu desenvolvimento, na sua fisiologia, na sua reprodução. O que eu quero dizer? Na hora de reproduzir, ele não reproduz, não libera óvulos ou espermatozoides, ou então, essas células são mal formadas, e isso não gera novos seres. E isso pode levar, por exemplo, à extinção da espécie. Diminuiu o número de espécies aqui. Na minha época, meu avô tinha bastante, mas agora tem pouco. Não foi pesca predatória. Alguma coisa aconteceu. Então, tem isso também, né? Só que na legislação, as pessoas trabalham com números. Então, eles estão identificando, olha, por isso que é importante monitoramento, por isso que é importante verificar. Aí tem uma coisa, né? A legislação, aí a federal é a CONAMA, está aqui. Mas, por exemplo, a Maria Isabel, né, vou pegar o exemplo dela, ela acharam uma quantidade de fósforo na água que está prejudicando 2 espécies de peixe. O Tocantins pode fazer uma lei falando, olha, no Tocantins, se tiver a quantidade X de fósforo na água, não é permitido. E aí, coisa. Então, nós temos a lei CONAMA, mas o governo estadual e o municipal podem fazer uma lei aonde coloca alguma exceção naquela região, tá? Isso é permitido. Aí o pessoal do direito pode me corrigir se eu estou falando alguma besteira, tá? Então, pode também fazer isso.
Por isso que é importante o comitê de bacia, por isso que é importante o pessoal do Ministério Público estar conversando, o pessoal da Naturatins, aonde leva algumas questões, e isso pode identificar algum problema, e pode ser resolvido localmente, tá? Eu já vi algo a respeito, Sandro, que tem como, até porque tem suas peculiaridades, né? Cada região. Então, tem como fazer alteração, sim. Não tenho aquela... Mas já escutei alguma coisa desse tipo, já li alguma coisa desse tipo. Se vocês me permitem uma intervenção, rapidinho, já que é a minha área... Por favor. Pois é. Veja bem, a competência para legislar em matéria ambiental, realmente, ela é uma competência que a gente chama de competência concorrente, certo? União, estados e municípios. A competência do estado e do município, ela não pode ser menos protetiva que a legislação da União. Se ela for mais protetiva, não há problema, certo? Só que para que ela seja mais protetiva, é necessário que o ente que vai fazer, ou o estado ou o município, desenvolva um estudo técnico que justifique aquela proteção mais intensa ao meio ambiente. Porque sempre que se for ao meio ambiente, se faz também uma restrição a direitos, por exemplo, de indústrias, direitos de utilização do solo nas margens e assim por diante, certo? Então, não basta chegar e dizer, o município de Araguaína, por exemplo, ele não pode simplesmente chegar e dizer, olha, eu quero fazer uma legislação muito protetiva. Tá, mas por que é que você quer? Se o estudo técnico que o município desenvolve apontar a necessidade de uma proteção maior, em razão das características daquele ecossistema que está ali, bueno, aí sim, esse estudo técnico vai embasar a legislação. Era só isso que eu gostaria de dizer. Não, perfeito. Obrigado. É isso aí. Né? Mas é possível. Né? Mas, aproveitando que o promotor está aí, deixa eu pegar uma brechinha com ele. E o papel do comitê de bacia, como é que ele entra nas normativas né, de estado, aliás, federal, estadual e municipal, a gente entende. E o comitê de bacias, já que ele vai gerenciar vários municípios ou uma região inteira, como é que são as normativas aí dentro, né? Como é que funciona eu não sou especialista em comitê de bacias, eu poderia dar uma olhada e depois te responder. Agora, o que eu posso dizer é que o comitê de bacias, ele é um órgão, pelo que eu conheço, de execução de políticas públicas também, é um órgão que tem características técnicas. Então, o comitê de bacias pode partir dele a iniciativa desse estudo técnico, das características ambientais daquela bacia, para poder fazer a propositura de uma alteração legislativa. Então, pode sim, a partir do comitê de bacias, sair essa iniciativa do estudo mais abrangente, para verificar a necessidade de uma legislação mais protetiva de determinadas áreas. Mas eu posso estudar um pouquinho mais e depois te trazer alguma outra informação mais específica. Me manda lá as dúvidas que eu posso tentar tirar, tá bem? Fica para o futuro. Obrigada. Mas esse assunto eu acho interessante a gente conversar, porque às vezes a gente tem uma visão, né, um pouco equivocada e precisa ter essas parcerias mesmo, né? Então, aí que é importante ter a ciência como ferramenta para mostrar alguma coisa relacionada, por exemplo, com o meio ambiente e o porquê, né? Porque, como nós vimos aqui, meio com as falhas da internet, nós conseguimos fazer um raio-x do ambiente. Nós falamos aqui do ambiente aquático, mas isso você pode fazer no ambiente terrestre também. Você pode analisar.
E com isso você pode saber, por exemplo, como está o ecossistema ali, se ele está saudável ou não. E falando da água, que é um bem precioso, né? E nós estamos num momento que a gente pode reverter muitas coisas feitas erradas no passado, com um custo menor do que outros estados. Eu falo no caso do estado do Tocantins, porque é um estado novo, em termos de poluição, em relação aos demais estados, no meu ver, é menor a gravidade. Mas dá para resolver muita coisa, e aprendendo com os erros dos outros. E é importante todo mundo estar consciente disso, né? Principalmente aí nos nossos rios. Silvia? Bom, mais alguma questão? Alguma dúvida, algum comentário? Vamos aproveitar que a internet agora está boa, gente. Só, professora, só sobre essa questão dos comitês, eu tenho um material da Ana aqui, de uns cursos, e tem muita coisa falando sobre isso. Eu posso encaminhar aqui no chat, se for interesse, que fala sobre questão de legislação, mas também arranjos institucionais para gestão. Se for interessante, eu posso encaminhar aqui no chat. Pode encaminhar no chat, porque vai ser proveitoso para muitos alunos, eles vão gostar de ter acesso a essa leitura. Pode colocar aí sim, Bruna. Aí já aproveita, deixa, né, no site da Agência Nacional de Águas, no site da ANA, eles estão sempre disponibilizando alguns cursos, estão disponibilizando material, então é um site muito interessante de começar a pesquisar, de começar a se aventurar por leituras e por conhecimento. Eu não sei como eu envio o arquivo por aqui, eu acho que não tem como. Eu acho que só o link. Por aqui, só o link. Ah, tá. Mais alguma observação? Ficou todo mundo caladinho. Ontem a gente terminou um pouco atrasado, hoje a gente termina um pouco mais cedinho, né? Vamos dar uma colher de chá hoje, a gente vai terminar meia hora mais cedo, para dar um descanso, que ontem eu tomei 15 minutos de vocês. Então, agradeço a presença do Sandro, que trouxe a palestra para a gente. Agradeço a presença de todo o pessoal que veio aqui estudar, do CAOMA, da Prefeitura, né, do Ministério Público, os estudantes lá do Maranhão, do Ceará, aqui do Tocantins, o pessoal do Peru, que também continua acompanhando a gente. Então, é muito bom estar vendo esse interesse todo, e eu espero vocês amanhã para a gente dar continuidade. Amanhã vai ser a palestra com a professora Raquel, que é do Instituto Federal do Maranhão, mas está trabalhando com a gente no Comitê de Bacia aqui do Lontra e Corda. Ela trabalha com algas, então ela vai trabalhar com a gente sobre a estrutura e os processos que o perifíton tem dentro desse ambiente aquático, né? Então, vejo vocês amanhã e espero encontrar todos vocês por aqui amanhã, no mesmo horário, né, às 2h, e logo pela manhã eu envio novamente o site, o link da sala para vocês. A gente tem que enviar o link todos os dias para evitar essas invasões cibernéticas, que o pessoal que não tem mais o que fazer fica invadindo, fala dos outros para atrapalhar. O Sandro Silvia, pediu a palavra, pode dizer, Sandro. Eu estou vendo no chat aqui, o Ayrton fez uma sugestão, o pessoal está falando, o Ayrton sugeriu de formar um grupo no WhatsApp do curso para troca de informações e partilha de material. Tá? Então, estou só passando aqui o que ele falou, e se o pessoal achar interessante, colocar. Tá? Ótima ideia. É interessante, né? É uma forma de a gente prolongar essa discussão e amadurecimento, tá?
Na sexta-feira, eu vou falar à tarde sobre o biomonitoramento, né, focando nos vertebrados, mas aí eu vou, devido à fala aqui, eu vou colocar umas coisinhas de análise de metais pesados, umas coisas para a gente discutir também, se for interessante para o pessoal, tá? E aí, na sexta-feira, a gente discute mais e vai abordando, tá bom? Valeu, obrigado a todos pela participação, pela paciência, desculpa aí os problemas técnicos, tá bom? A todos aí... O Bob solicitou a palavra também ou deu um tchauzinho? Não vi. Oi, Sandro. Não, Diga, é só duas coisas aqui que eu lembrei, que eu tinha até escrito aqui, que eu não sei se o pessoal entendeu ou não, mas foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade de entender no início. Sobre o efeito tampão, eu acho que ficaria mais fácil de dar um exemplo para o pessoal. E também a questão dos coliformes, porque sempre o pessoal chega me perguntando, coliformes totais, fecais, termotolerantes, Escherichia coli, qual a diferença deles, quais são iguais. Aí eu acho que o pessoal pode ter alguma dúvida, não sei se ninguém perguntou porque também não prestava. Então, só para ficar... merda, né? Eu quis perguntar porque era merda. Aí gosta, hein? A questão do tampão, tem a questão também, eu não falei da dureza da água, que são as concentrações de compostos, principalmente cálcio, magnésio, que, entre aspas, deixa a água mais dura, né? Por exemplo, a água na Europa é considerada uma água, entre aspas, dura, porque ele tem mais minerais, cálcio, magnésio, que deixa ela... E a água, no modo geral, do Brasil, é uma água, eles chamam soft, né, que seria uma água leve, que tem menos componentes, né, cálcio e magnésio. Claro que depende da região que nós estamos olhando, mas no Brasil, quando comparado com a Europa, nossa água é mais soft, que tem menos nutrientes, principalmente cálcio, magnésio, que afeta nisso daí. Quando a questão do tamponamento, às vezes o que acontece? Aí entra um outro parâmetro que eu não mencionei, que é sobre uma variável de acidez da água, né? Onde a acidez, dependendo do que você quer, você está com suspeita de algum componente que pode servir como efeito tampão. O efeito tampão, né, por exemplo, principalmente no pH, você interfere, não deixa ele alterar bruscamente o pH, por exemplo. Mas determinados componentes, carbonato de cálcio, por exemplo, né, são componentes que, de repente, sendo despejado no seu corpo hídrico, ele pode fazer um tamponamento, tá? E aí não deixando alterar muito o pH, que, por sua vez, pode ser prejudicial em determinada espécie. Quando a gente fala de pH, ele é importante, só para a gente ter uma ideia, quando, em termos celular, o pH da célula, ele é muito importante, ele não pode variar, porque dentro da célula existem um tipo de proteínas, que são as enzimas, que trabalham com determinado pH. Mas ao longo do nosso corpo, dependendo da região, tem enzimas que trabalham com pH 2. Por exemplo, no estômago, que tem o ácido clorídrico, é um pH ácido. Então, tem enzimas lá que trabalham com pH 2. Já, por exemplo, a enzima nossa, a amilase salivar, que está na boca, ela trabalha no pH 7,3, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tá? Então, a alteração do pH altera o metabolismo celular. Tá? Estou falando isso em célula, né? Mas alguém fala assim, mas nós estamos falando de rio, de peixe, macro, visão macro. Na visão macro, o que acontece? Se você alterar, por exemplo, o pH do meio aquático, você pode interferir na comunidade vegetal. Por exemplo, as microalgas, que são alimentos de outros micro-organismos, seja invertebrados ou seja vertebrados. Quando a gente fala vertebrados, pensa nos peixes. Então, você alterando o pH daquele corpo hídrico, você vai interferir todo no ecossistema. Por exemplo, no ciclo do nitrogênio, no ciclo do fósforo, do carbono, daqueles ciclos lá de ecologia que nós vimos. Então, isso influencia toda a química da água, ou toda a física da água.
Por isso que, dependendo do análise que você deseja, saber a acidez da água é importante. Vamos supor que você tem uma indústria que despeja na água uma substância que é quente, tá? Devido ao seu trabalho lá, né? E que joga muito carbonato. Isso pode interferir na biota da água. Então, isso vale você analisar para ver. Por isso que nós estamos batendo aqui, existem vários parâmetros. Agora, o que você quer saber? Se você quer saber a saúde do seu corpo hídrico, aqueles parâmetros que eu mencionei aqui, os 9 que entram no índice de qualidade da água, é o que basta pela resolução CONAMA, tá? Agora, se você quer fazer um trabalho científico para verificar a influência de um composto físico ou químico que altera uma determinada biota, aí você tem que fazer isso, tá? Por exemplo, o que você vai trabalhar às vezes, aqueles índices que eu falei para você é suficiente e tem alguns que você nem vai usar. Por quê? Porque você quer saber, assim, a água causa doença para os seres humanos? Sim ou não? Tá aqui esse índice, tá? Sobre o tampão. Sobre os coliformes, que eu até brinquei aqui, né, que são as fezes, o que acontece? É utilizado os coliformes fecais, né, que hoje chama termos tolerantes também, né, é mais usual chamar de termos tolerantes, que como exemplo, nós temos a bactéria que é a coli. Por que a coli? Porque a coli é encontrada nas fezes de humanos, dos demais mamíferos e de natura. Ixi. Caiu? Ixi, Sandro, cortou. Alô? Caiu? Não. Deu um boom, né? Só o som. O Berger caiu, né? Tá me ouvindo? Cortou. O som agora a gente caiu? está ouvindo. Pode repetir? Não, o som tá ok agora. Tá ouvindo? Então, Berger, o que eu estava falando, por exemplo, é interessante ver o coliformes fecais, a coli, por quê? A coli está ligada ao esgoto. Então, como a gente tem um problema, se você acha, olha, eu tenho um problema que está tendo um derramamento de esgoto no rio, então a gente usa a coli. Por quê? Deu coli, opa, isso é o quê? Da onde vem? É encontrado aonde? Principalmente nas fezes de humanos e de demais mamíferos. Ou seja, tem esgoto na água. Tá? Então você identifica, deu coli, pá, é esgoto. Agora, existem outros coliformes de outros grupos de bactérias. Só que para nós é usado a coli por causa disso. É usado. Agora, se você quer mais detalhe, eu quero saber quais são os grupos de bactérias dos coliformes que eu encontro naquele determinado corpo hídrico que está relacionado à poluição. Aí você abre o teu leque. Aí é uma pesquisa mais ampla, aonde você vai fazer um monitoramento minucioso. Mas para índice de qualidade de água, o coli é utilizado, tá? Isso eu estou falando de rio e balneário. Agora, por exemplo, eu quero saber a qualidade de água na escola X, tá? Aí você pode usar simplesmente um kit que diz tem ou não tem coliformes. Por quê? Porque água potável não pode ter um indivíduo de coliformes fecais. Então, já basta. Eu não quero saber, se deu um coliforme fecais no meu poço, está contaminado. Porque é para beber. Agora, balneário, para outros usos, tem uma tolerância. Aí tem que entrar lá no CONAMA, que eu de cabeça eu não sei, que existe lá uma quantidade X, pode ser para balneário, quantidade tal, pode ser para coisa. Aí é diferente. Agora, lembrando, para beber, não pode ter um, tem que ter 0. Aí você pode usar os kits mais baratos, que indica tem ou não tem, tá? Então, aí, dos coliformes, foi claro? Não, só comentei aqui que às vezes os colegas, porque que nem eu estou te falando, não, muita gente... importante falar, porque às vezes a gente fala e pensa que as pessoas estão compreendendo, e é bom essas provocações, porque é aqui que a gente vai amadurecendo e tira alguns porque, na verdade, os termotolerantes, ele não inclui só a E. coli. É porque a E. coli, ela é de 90% a 95% desses termotolerantes.
que temos os outros Klebsiella, outros agora que eu não me recordo muito bem, entendeu? Aí tem muita gente que, porque às vezes coloca coliformes totais, aí vem os fecais, ou tem laudos que vêm termotolerantes, ou vem apenas o E. coli, entendeu? Então, tem muita gente que fica nessa dúvida. Ok. Aí está... Tá, só lembrando, é como a Maria Isabel falou, né? Quando ele fala monitoramento, você tem que trabalhar com a legislação. Por isso que um dos primeiros slides eu falei, ó, a legislação é essa aqui. Baseado nisso, você pode atirar a primeira pedra. Sem isso, você não pode atirar, né? Porque aí você é fácil ser derrubado, né? E tem os porquês. E faz sentido, né? A gente está trabalhando numa sociedade que tem que ter regras, né? Tá? Está ok, então, Sandro. Muito boa. Bom, gente, então vamos terminar? Se alguém não tiver nada para falar, bom, eu estarei sexta-feira com vocês aqui, tá? Falando sobre biomonitoramento. Amanhã tem a professora Raquel, né? E depois quinta você, Silvia? E depois sou eu de novo com invertebrados. Isso. E a gente termina sexta-feira com um bolo virtual, tá bom? Encerramento. Gente, obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Se cuidem. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Valeu. Aos colegas do Peru, muito obrigado pela presença. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Muito obrigado, professor. Obrigado, William. Um abraço. Ô, Silvia, depois dá um minutinho. Tô só terminando de gravar aqui. Interrompendo a gravação.